E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre top 5 plantas mais fáceis para iniciantes, parte 2, tá? Para quem não viu a parte 1, vou deixar no card acima. Foi um vídeo bem legal, que também foi um top 5 de plantas mais fáceis para iniciantes. Então vamos começar agora, após a vinheta, valeu? Pois então, meus amigos e amigas, vamos começar agora a falar sobre 5 plantas que todo iniciante pode iniciar aí no aquário plantado. Fica uma dica muito boa para vocês, plantas bem bonitas e extremamente fáceis para vocês manterem, tá? Começando com a número 1, musgo de Java. É uma planta aí super fácil, eu diria que é uma das mais fáceis do aquarismo para vocês começarem, tá? Além de ser muito bonito, vocês podem enrolar em troncos, em rochas. Não é para plantar, tá, galera? Vivem com pouquíssima iluminação, vocês não precisam fazer grandes investimentos. E como não é enterrado, também não precisa de um substrato fértil, não precisa de CO2. Eu só recomendo aí, caso vocês possam utilizar, um fertilizante líquido. Mas se não puder utilizar também, não tem problema. É uma planta que vai com certeza funcionar muito bem, tá? Ele vive no pH do ácido ao alcalino, tá? Como no geral os aquários geralmente ficam aí entre 6.0 a 8.0, é uma faixa de pH ideal para esses musgos, não tem problema nenhum de vocês manterem dentro desse range, que ele vai funcionar numa boa, tá? Eu só recomendo aí, quanto mais fresquinha a água for, mais o musgo será mais verdinho, tá? Quando a água fica muito quente, o musgo tende a escurecer um pouquinho. Então, caprichem um pouquinho, por exemplo, 26 graus, estourando assim no 28 já tá ótimo. Passando disso, o musgo vai começando a escurecer. Não fica com aspecto tão bonito assim, mas funciona também, tá? E a próxima planta é a de número 2, Microzorum. Outra planta muito fácil que vocês nem precisam enterrar, tá? Na verdade, o recomendado mesmo é colocá-las fixadas em troncos ou então em rochas. Não é recomendado colocar plantado porque ela não vai para frente geralmente, então fixem aí com uma cola ou então com fio de nylon, uma linha de costura, que não tem problema nenhum, tá? Planta fácil demais, vinga em qualquer tipo de aquário low-tech, ótimo para aquaristas iniciantes que quer começar com alguma plantinha dentro do aquário, muito boa, além de ficar muito bonita. Recomendo mais ou menos pro meio ao fundo dos aquários e em grandes quantidades, que na minha opinião fica linda, tá? Mesma coisa do musgo de Java, vive muito bem no range entre 6.0 a 8.0, que não tem problema, embora ela possa viver até num range mais baixo até, lá pro 5.0, que também não tem problema. Porém, dentro de aquários, como não é muito do habitual da galera utilizar um pH tão ácido assim, abaixo do 6.0, não tem problema se vocês manterem essa planta aí do 6.0 ao 8.0, que já vai funcionar tranquilamente bem, tá bom? Recomendo aí, caso vocês possam utilizar também um fertilizante líquido. Não precisa de CO2, não precisa de uma iluminação forte, não precisa de substrato fértil, até porque ela fica fixada em troncos ou em rochas, então é uma planta aí de extrema facilidade de manter. Valeu? Número 3, samambaia d'água. Outra planta muito fácil. Aqui em casa não pode faltar samambaia d'água, vocês já conhecem, né? Eu tenho um aquário cheio de samambaia d'água, muito bonita por sinal, cresce muito rápido, ótimo aí para aquaristas iniciantes que querem se aventurar no aquário plantado. Planta muito bonita. Essa eu só recomendo que coloque uma iluminação um pouco mais forte, tá? Pois devido à minha experiência aqui, eu pude perceber que é uma planta que reage muito bem a uma iluminação mais forte. Ela não precisa de grandes recursos, eu só recomendo mais mesmo uma iluminação mais forte, não precisa de CO2, não precisa de substrato fértil, não precisa de nada disso, tá? Uma iluminação bacana com uma fertilização líquida já é a chave do sucesso. Planta ótima para vocês formarem paredões, criarem aquela verdadeira floresta, né? Os peixes adoram, principalmente os peixes pequenininhos, que eles gostam bastante de se abrigarem. Vive também num range bem legal do 6.0 ao 8.0 também, embora ela possa viver sim em pHs mais ácidos também.
mas para aquários aí 6.0 ao 8.0 já está de ótimo tamanho, não tem como errar com essa planta, é só seguir o padrão que vocês vão ter sucesso, tá? Muito fácil de tirar mudas. Na verdade, a samambaia d'água, ela mesma já te dá as mudas. Geralmente ela cresce vários bracinhos e ela mesma começa a soltar e fica flutuando na lâmina d'água. Então é só vocês irem ali, pegar a mudinha que foi solta por ela mesma e enterrar lá no substrato, que logo logo vocês vão ver outra planta gigante nascendo, tá bom? Número 4, cabomba. É um clássico do aquarismo essa planta também, né? Muitos aquaristas começam com essa plantinha, muito bonita também, de extrema facilidade de manutenção, fácil de tirar mudas também. É só cortar o talinho, recomendo sempre na diagonal, tá bom? Cortou na diagonal, pega o talinho, reenterra e é só sucesso. Fácil demais, não precisa de uma iluminação tão forte, embora caso vocês possam oferecer uma iluminação um pouquinho mais forte, as microfolhinhas vão ficar ainda mais bonitas. Algumas podem até nascer em flores. Então, caso vocês queiram oferecer um recurso maior para essa planta e ver flores nela, tá aí uma ótima opção. Planta fácil demais, cresce muito rápido para quem gosta aí de plantas que crescem bem acelerado, né? É uma planta ideal. Em poucas semanas ela já está dobrando a lâmina d'água, então vocês vão lá tirar o talinho, podar, né? E reenterrar, e daqui a pouco vocês estão formando verdadeiros paredões no fundo do aquário. Vive também no pH entre o ácido e o alcalino, pode botar aí no 6.0 ao 8.0, que também não tem erro. Planta que gosta de viver em águas mais fresquinhas também, tá? Quanto mais fresquinha a água for, mais verdinha ela será. Não precisa de CO2 também, não precisa de substrato fértil. Só recomendo sempre uma boa fertilização líquida, como por exemplo o NPK, tá? Colocou o NPK, vocês vão ver que a planta vai ficar ainda mais bonita. Mas quem não puder também, não tem problema nenhum. Provavelmente a planta também vai funcionar muito bem, tendo uma boa iluminação, já vai ajudar bastante, tá bom? Número 5, Anúbia anã. Outra planta de extrema facilidade de cultivar, muito fácil mesmo. A parte mais chata da Anúbia anã é o crescimento ser muito lento, tá? Muitas pessoas ficam até um pouco frustradas achando que vai comprar a Anúbia anã e vai tirar várias mudas para começar a colocar em outros lugares, né? Mas não, é assim mesmo, o crescimento é muito lento. Não adianta, pode oferecer todo o recurso possível para a Anúbia, que ela vai ter um crescimento lento também, tá? Então, não fiquem chateados, porque é assim mesmo, tem que ter paciência. É uma planta que não cresce muito, o nome já diz, né? Popularmente Anúbia anã ou Anúbia nana. Ela pode viver fixada em troncos ou então em rochas. Não é recomendado plantá-las, tendo em vista que vocês não podem plantar o rizoma dela, porque elas podem acabar partindo para outro mundo por causa disso. Pode viver em ambientes extremamente low-tech também, com baixíssima iluminação, que elas vão funcionar tranquilamente bem, vão continuar bonitas e bem verdinhas. Recomendo fertilização líquida, como toda boa planta precisa, na minha opinião, tá? Algumas realmente vão viver muito bem sem esse tipo de recurso, mas se vocês puderem oferecer, querem ver uma planta ainda mais bonita, o NPK é sempre uma ótima opção, tá? Não precisa de CO2, muito menos o substrato fértil, já que ela fica fixada em objetos do aquário, então descarta completamente essa possibilidade de substrato fértil, tá bom? Vive numa faixa de pH também do ácido ao alcalino, então não tem erro, é só manter a plantinha ali. Pode viver em temperaturas altas, que também vai funcionar muito bem, pode chegar aos 30, 32 graus, é uma planta extremamente forte. Dificilmente alguns peixes como quinguios vão conseguir comer essa planta, porque ela tem folhas bem resistentes, então fica aí uma excelente opção para peixes que gostam de mordiscar as plantas, tá bom? Então essas foram as plantinhas aí para iniciantes, espero muito que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o like de vocês, que ajuda demais no crescimento do canal, deixe um feedback de vocês, que ajuda demais no crescimento também, tá? Deem sugestões para outros vídeos relacionados a plantas para iniciantes, que é um tema aí que muitas pessoas gostam de saber, terem mais opções também de plantas para colocarem dentro dos seus aquários. E é isso, galera. Um forte abraço a todos e até a próxima!